E a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus. E vamos começar, dar início ao nosso estudo sobre um tema muito polêmico. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem, mas antes, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E essa música de fundo que vocês estão ouvindo faz parte do nosso CD Minha Fortaleza, desse amigo que vos fala, o pastor Wellington, tem a música principal, Minha Fortaleza. Vamos ouvir juntos em nome do Senhor Jesus? Lava as minhas mãos, purifica meu coração, porque tuas misericórdias infinitas são. Pai, sacia-me como a corça que anseia pelas águas. Eu quero mergulhar nos rios do Senhor, adorar o teu santo nome e só a ti render louvor. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, em ti confio. Os céus celebram a ti. Levantemos nossas mãos para te adorar. Se vocês quiserem adquirir esse CD, o nosso zap é 11 981 136877. O zap do pastor Wellington. Se vocês também quiserem oração, podem estar enviando a mensagem para o nosso zap 11 981 136877. Queridos, vamos dar início ao nosso tema, um tema muito polêmico. Eu gostaria que vocês convidassem também irmãos, repassassem esse vídeo, essa aula e se inscrevessem em nosso canal. Indique esse canal para outras pessoas também. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O canal vai estar na descrição, aqui também escrito, ou aqui. E o nosso contato também vai estar tanto na descrição deste vídeo, como também num dos lados do vídeo. Vamos agora para o nosso estudo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 4. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O nosso tema hoje é heresias, gnosticismo. Gnosticismo? O que é gnosticismo, pastor? E como podemos identificar essa heresia? É isso que vamos estudar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao começar a interpretar de forma maliciosa o Evangelho do Senhor Jesus, entrando em contato com a filosofia grega, as verdades cristãs começam a ser interpretadas com o pensamento da filosofia gnóstica, ou seja, entender os fatos apenas com a capacidade intelectiva, conhecimento do grego gnose, chegando a Deus por meio do conhecimento. Jesus alertou os discípulos para tomarem cuidado com os falsos ungidos, ou seja, os falsos messias. Conforme está escrito, Jesus respondeu aquilo que a gente acabou de ler, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, eu sou ungido. Cristo significa o Messias, o ungido. Amém, queridos? Quando o Evangelho de Jesus entra em contato com o mundo judaico, o mundo greco-romano, a filosofia gnóstica, etc. Logo, o gnosticismo é um sistema filosófico que defronta com o mundo cristão. Os gnósticos pretendiam ter um conhecimento completo e transcendente dos atributos e natureza de Deus. É definido também como um sistema de correntes filosóficas que teve como base filosofias pagãs da antiguidade, que floresciam na Babilônia, Pérsia
Egito, Síria e Grécia. Amém, queridos? Este movimento reivindicava a posse de conhecimentos secretos que, segundo eles, o tornava diferente do cristianismo. Combinava alguns elementos da astrologia e mistério das religiões gregas com as doutrinas do cristianismo. Floresceu durante os séculos 2 e 3 depois de Cristo e tinha como influência o neoplatonismo e os pitagóricos. A premissa básica do gnosticismo é uma cosmovisão dualista. O Supremo Deus Pai emanava do mundo espiritual bom. A partir daí, precediam seres finitos, denominados éons, quando um deles, Sofia, deu à luz a Demiurgo, Deus Criador, que criou o mundo material, juntamente com todos os elementos orgânicos e inorgânicos que o constituem. Muitos atribuem, em início, de maneira mais evidente a partir de um homem chamado Nicolau. Ou seja, você pode estar lendo sobre este homem, né? Isso segundo estudiosos, em Atos capítulo 6, versículo 5, Apocalipse 2, versículo 6, 14 e 15. Amém? E os pais da igreja ainda relatam que os gnósticos se fundamentavam algumas de suas doutrinas nos ensinamentos de Simão o Mago. Isso vocês podem estar vendo em Atos 8, esse Simão o Mago. Ok? Tornou-se forte influência na igreja primitiva e cristãos gnósticos como Marcião, 160 depois de Cristo, e Valentim de Alexandria a ensinar a cosmovisão dualista. Eles ensinavam que a salvação vem por meio de um desses éons, ou seja, Cristo foi um desses éons, que se esgueirou através dos poderes das trevas para transmitir conhecimento secreto, ou seja, gnoses, e libertar os espíritos da luz, cativos no mundo material terreno, para conduzi-los ao mundo espiritual mais elevado. Você vê que aí também surge, né, a chamada doutrina do espiritismo, né? Então tudo isso é ramificação do gnosticismo. Amém? Cristo, embora parecesse homem, nunca assumiu um corpo físico, aqui segundo os gnósticos. Logo, não foi sujeito às fraquezas humanas e não veio em carne. Eles negam a vinda de Jesus Cristo em carne. Amém? Existem dois deuses para os gnósticos: o Jeová do Velho Testamento, como sendo o Criador imperfeito, e o outro bom, associado ao Novo Testamento. Ou seja, a maior blasfêmia que os gnósticos, né, colocam é que existem um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento, ou seja, esse éon, né? Algumas doutrinas do Novo Testamento que não são aceitas pelo gnosticismo: a encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus e a negação de alguns livros do Antigo Testamento e inclusão da literatura gnóstica, ou seja, eles negam a ressurreição, a vinda de Jesus em carne e incluem a literatura gnóstica, ou seja, como algo verdadeiro, né, como complemento, como uma nova revelação, e negam alguns livros, né, os livros do Antigo Testamento. Irineu de Leão, um dos pais da igreja, disse: demos a conhecer sua redenção, a iniciação dos perfeitos, as suas fórmulas mágicas e os mistérios. Demonstramos que um só é o Deus Criador, que não é fruto da degradação e que não há nada nem acima dele nem depois dele. Aqui foi Leão falando, né? Eu peguei alguns livros, né, para poder fazer esse estudo do gnosticismo. Bem, depois eu vou estar dando as referências bibliográficas, ok? Desculpa aí, pessoal. Esta heresia foi veementemente combatida pelos pais da igreja, Irineu de Leão, Tertuliano, Hipólito, entre outros. Eusébio de Cesareia relata que Simão Mago foi o primeiro autor de toda heresia. Abre aspas. Mas de suas secretas práticas, das quais se diz que quem pela primeira vez as escuta fica estupefato e, segundo a expressão escrita que ocorre entre eles, espantado, verdadeiramente estão cheios de espanto, de frenesi, de loucura, e são tais que não somente não podem ser colocadas por escrito, mas que nem sequer com os lábios pode um homem sensato pronunciar o mínimo, pelo exagero de obscenidade e costumes infames. Porque tudo quanto se possa
pensar de mais impuro e vergonhoso fica bem superado pela abominável heresia destes homens, que abusam de mulheres miseráveis e carregadas verdadeiramente de males de todo tipo. Aqui foi, fecha aspas, aqui foi Eusébio de Cesareia falando, ok? Irineu de Leão afirma que Simão Mago pôs a rivalizar invejosamente com os apóstolos para se tornar célebre. Se aprofundou nas artes mágicas a ponto de granjear a admiração de muitos homens. Nos tempos do imperador Cláudio, foi honrado com uma estátua que tinha a seguinte inscrição: Simone Deus Sancto, ou seja, Simão, o Deus Santo. O mago foi honrado como Deus e ensinou que ele era aquele que se manifestou como filho entre os judeus, desceu em Samaria como Pai e veio entre os povos como o Espírito Santo. Olha que blasfêmia, queridos. Com o estudo do gnosticismo moderno dos séculos 19 e 20, a partir das origens do ocultismo, desenvolveu-se o denominado gnosticismo moderno. A fundação da Sociedade Teosófica em 1875 por Helena Blavatsky tornou o gnosticismo acessível ao público fora da academia, o que preparou o caminho para o gnosticismo das massas no século seguinte. Aqui entra agora o gnosticismo das massas, ok? E você vai ver como essa heresia tem influenciado até hoje em algumas igrejas, amém? Em 1923, o missionário Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, foi informado que um certo movimento pentecostal começava a alastrar-se por Santa Catarina. Olha! Sem perda de tempo, ele deixou Belém do Pará e embarcou para o sul. No endereço indicado, veio ele a constatar: não se tratava de Pentecostes, mas de feitiçaria e baixo espiritismo. Vocês já imaginam o que ele viu lá, né? O que ele viu, e muitos chamavam como movimento de Pentecostes, né? Vocês já imaginam. Nas igrejas ditas evangélicas, o gnosticismo teve seu ápice no final do século XX, quando, por meio das artes mágicas e hipnose, Kathryn Kuhlman, uma famosa evangelista norte-americana, morta em 1976, derrubava dezenas de pessoas ao mesmo tempo mediante sua oração. O evangelista Benny Hinn foi influenciado pela evangelista e já praticava o cair no espírito, que é uma ramificação do baixo gnosticismo ou do baixo espiritismo, amém, queridos? Esse negócio de cair pelo espírito, amém? No ano de 1994, na Toronto Airport Christian Fellowship, comunhão da videira do aeroporto de Toronto, o fenômeno cair no espírito começou a ser divulgado por meio de uma conferência a ser ministrada pelo pastor Randy Clark, convidado do pastor John Arnott e da pastora Arnott, dirigentes da igreja em Toronto. Esses fenômenos neopentecostais são também conhecidos como bênção de Toronto, devido à divulgação dessas práticas. Foi a igreja de Toronto, por meio do pastor Arnott, que esse fenômeno se espalhou para o mundo inteiro, como um grande avivamento, Hoje esse modismo é aceito na maioria das igrejas pentecostais, exceção de algumas Assembleias de Deus, Deus é Amor, entre outras. Não vou dizer que são todas as igrejas pentecostais que aceitam, ok? E neopentecostais, com exceção da Igreja Universal e Internacional da Graça de Deus, e entre outras também. Existem umas outras também que não aceitam esse tipo de modismo, de falso avivamento, ok? A Igreja Batista Casa de Deus, ela também não aceita esse tipo de falso avivamento, ok? Esse negócio de reteté, de caicai, de riso santo. A gente busca assim a presença de Deus, busca o Espírito Santo, mas de uma forma racional, de uma forma em que o poder de Deus se manifesta. A gente crê no batismo do Espírito Santo, porque foi um mandamento do Senhor, foi uma ordem do Senhor que ele vinha testificar por Jesus Cristo, o Espírito Santo, e estaria conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Algumas igrejas denominadas renovadas e em algumas denominadas apostólicas de visão celular. Ok? Nas igrejas pentecostais e neopentecostais que praticam tal fenômeno, são denominadas reteté de Jesus. A pessoa fica em transe similar aos cultos de religião de matriz africana,
né? Na realidade, tal transe é o baixo gnosticismo e hipnose, e muitas das vezes possessão demoníaca. Muitas dessas igrejas se consideram como a revelação do avivamento e detêm o monopólio do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso é fogo estranho, isso é evangelho diferente e essas pessoas estão amaldiçoadas, amados. Amém? Vocês podem conferir em Gálatas 1, versículo 9. Tais pessoas carregam em si maldições. Muitos que conheci na qual aceitam heresias gnósticas são pessoas amarguradas, de um testemunho porco e se acham santas. Na realidade são como os fariseus, são hipócritas, amém? O apóstolo João já alertava, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem um pai e também um filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem. Isso vocês podem ver em 2 de João 1, 9 e 10. Então nós temos que nos afastar desse tipo de gente. Amém, queridos? Pessoas gnósticas não têm Deus, mas estão cheias de demônios. E o próprio apóstolo diz para não aceitarmos em nossa casa e nem saudá-los como cristãos. Ou seja, nos afastar de tais pessoas. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é preciso outro evangelho, outra doutrina, outra visão, outro movimento. Até porque o Espírito Santo testifica nosso Senhor como está escrito. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, versículos 13 e 14. A pessoa, ao ser batizada com o Espírito Santo, sente uma imensa vontade de falar do amor de Deus por meio do Senhor Jesus, ou seja, testifica Jesus e fala da sua volta. A pessoa cheia do Espírito Santo manifesta os frutos descritos em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. O Espírito Santo não é monopolizado por nenhuma igreja, pois ele é dado por Jesus mediante o nosso arrependimento e ou batismo nas águas. Por que e ou? Em Atos 10, Cornélio e todos os que ouviram a pregação de Pedro receberam Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram cheios do Espírito Santo. Antes do batismo nas águas, vocês podem estar conferindo isto em Atos 10, 44 até o 48, ok? Atos 10, versículo 44 ao 48. Está escrito que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 32, 33. Capítulo 14, versículos 32 e 33. Amém? Pode acontecer prostração na igreja? Óbvio que sim, mas a prostração não é de costa e outra coisa. O Espírito Santo não derruba ninguém, mas levanta. Não expõe a pessoa ao ridículo. Mas, pois o nosso Deus não é Deus de confusão. Tais modismos têm levado à irreverência e à bizarraria no seio do povo de Deus. Alguns se tornaram tão ousados que se jogam até seus paletós a fim de provocar prostrações coletivas. Isso é antibíblico. Esse negócio de pastor ficar jogando um paletó para os outros cair, isso é heresia, é antibíblico, amém? O culto a Deus é racional, baseado na razão, no raciocínio lógico e não na emoção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Deus não paga o nosso entendimento quando recebemos o Espírito Santo. Deus não apaga o nosso entendimento quando recebemos o Espírito Santo.
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. E diz mais, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, versículo 20. Em outras palavras, evitemos meninices disfarçado de falsos avivamentos. Amém? Os irmãos Wesley, John e Charles experimentaram um poderoso avivamento, mas jamais elevaram suas experiências à categoria de doutrina ou movimento. Muitas heresias nasceram em pleno período do avivamento. O diabo querendo enganar os incautos que não estudam a palavra de Deus. É Satanás quem tira o entendimento das pessoas, tem um campo livre para atuar. Vocês podem conferir Marcos, capítulo 9, do 17 ao 27, e Lucas 4, versículo 35. Então, amados, a Bíblia tem toda a resposta para o cristão que deseja seguir o Senhor Jesus Cristo até o fim. Medite de dia e de noite na palavra de Deus. Não caia nessas profetadas, que muitas das vezes são homens estelionatários e aproveitadores. Amém? Nesses movimentos pseudo-pentecostais, ou seja, falso pentecostalismo, falso avivamento, nas palavras de mercenários usados pelo diabo para te enganar e desviar sua vida do caminho que é Jesus. Deus te ama, e se orarmos e meditarmos na tua palavra e congregarmos em locais que não existem esses movimentos, seremos abençoados grandemente. Amém, queridos? O livro que eu usei foi História Eclesiástica e Contra as Heresias. Vocês podem estar adquirindo em qualquer livraria, ok? História Eclesiástica e Contra as Heresias, que são livros da época dos pais da igreja, do século 2, 3 depois de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Que a tua palavra possa tocar em cada coração, Deus, e a pessoa ela possa repassar esse estudo, meu Deus, para pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas, por falsos movimentos, Senhor, por falsos ungidos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus 24, que ninguém vos engane, ou seja, que nós possamos estar, meu Deus, vigilante a cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, abençoa, meu Deus, cada pessoa que vai receber esse estudo, que vai ver este vídeo, que vai ouvir este vídeo, Senhor. Toma em tuas mãos cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau, em nome de Jesus.